Duas especializações que muitas vezes intimidam os alunos de ciências contábeis por exigir grande conhecimento e especialização constante. Uma tem a função preventiva, confirma ou não se as informações são verdadeiras, para oferecer demonstrações confiáveis, enquanto a outra tem a função corretiva, porque esclarece os fatos ocorridos para dar uma justa solução nos casos. Auditoria e perícia contábil, agora no Jornal Educacional. Boa noite. Boa noite. O Jornal Educacional dá início às entrevistas com profissionais da área contábil, abordando conceitos, características e temas importantes para auditoria e perícia contábil. Vamos agora levantar os principais destaques e, para darmos continuidade, apresentaremos uma entrevista com a repórter Tatiana Gonçalves. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Natália. Estamos no Centro de Convenções, onde acontece um encontro de contadores e agora iremos entrevistar dois auditores para que melhor nos explique sobre esse tema. Boa noite, Mara. O que é auditoria e qual a sua importância? Boa noite, Tatiana. Podemos definir a auditoria como o estudo ou análise dos procedimentos, das transações e das rotinas financeiras de uma entidade. O intuito desse estudo é descobrir a veracidade dos registros contábeis dessa entidade. Para quê? Pois esse estudo será transformado em informações confiáveis que serão utilizadas por usuários e demais interessados. Obrigada. Boa noite, Renan. Qual o objetivo e a finalidade da auditoria contábil? Boa noite, Tatiana. O auditor deve expressar sua opinião por meio de relatórios e pareceres sobre o trabalho realizado. Na análise, verifica-se distorções relevantes, que pode ocorrer por motivo de erros ou fraudes. E sua finalidade é confrontar os registros contábeis com os princípios e as normas brasileiras de contabilidade, a fim de encontrar erros ou possíveis erros e adequá-los às normas. Obrigada. Mara e Renan, o tema do jornal é perícia versus auditoria. Eu gostaria que vocês explicassem para quem está assistindo as semelhanças entre essas duas especializações. Renan? Sim. Ambos devem ser feito um planejamento da atividade que vai ser realizada, o tempo necessário para a execução do trabalho e a metodologia a ser utilizada. As demonstrações contábeis sempre são utilizadas. Completando o raciocínio do Renan, vale ressaltar que são utilizadas para testes e análises. Então, as normas brasileiras de contabilidade devem ser seguidas à risca. Obrigada. Agradeço a presença de vocês. Natália. A seguir, outros conceitos sobre auditoria. Vale lembrar que a auditoria pode ser interna e externa. A auditoria interna é feita por um contador com um vínculo empregatício na empresa auditada. São feitos inúmeros testes nos procedimentos, nas diversas áreas das demonstrações contábeis e em áreas operacionais. Verifica-se também a obediência nas normas internas e se são seguidas e se há necessidade de aprimoramento. Na auditoria independente, que é a auditoria externa, o contador não possui vínculo empregatício com a empresa auditada. A análise é feita por amostragem e apenas na área contábil. Verifica-se também se as demonstrações refletem a posição patrimonial da entidade e se são seguidos os princípios da contabilidade. Depois desses inúmeros conceitos de auditoria, daremos sequência falando sobre perícia contábil com a repórter Tatiana Gonçalves. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Rômulo. Estamos no pátio do CRC de Brasília, onde acontece um encontro de contabilidade. E para melhor entendermos sobre a perícia contábil, iremos entrevistar agora dois contadores, Márcio de Césaro e Sávia Maria. Boa noite, Márcio. Qual a definição de perícia contábil e a sua relevância? Boa noite, Tatiana. Eu posso definir perícia contábil como um conjunto de procedimentos técnicos e científicos com o intuito de obter prova ou opinião sobre determinados fatos, a fim de auxiliar um juiz numa instância decisória. Esses fatos não devem ser levados em consideração a interferência das partes envolvidas, pois a perícia contábil, o perito deve ser imparcial. Quando a perícia possui grande relevância, ela possui na justa solução de um problema, porque o critério técnico ele se baseia na universalidade dos fatos. Boa noite, Sávia. Qual o objetivo e finalidade da perícia contábil? Boa noite, Tatiana. O principal objetivo é levantar elementos de prova para a emissão de um laudo pericial, tendo como método a análise da totalidade dos fatos, de maneira específica e imparcial.
a fim de uma justa solução de um problema, e a principal finalidade é alcançar a verdade dos fatos. Obrigada, Sávia. Márcio e Sávia, como o tema do jornal é perícia versus auditoria, eu gostaria que vocês nos explicassem as diferenças entre essas duas especializações. Márcio. Bom, na perícia contábil, o perito deve anexar todos os documentos que fez com que ele chegasse na conclusão do laudo pericial. Na auditoria, não é necessário anexar esses documentos. Na perícia também é preciso fazer um trabalho detalhado, minucioso, né? O perito precisa analisar bem todas as provas. Já na auditoria não, é feito por amostragem, então o auditor vai pegar apenas os fatos mais relevantes. Obrigada, Sávia. O trabalho da perícia é eventual, enquanto o da auditoria é contínuo. A divulgação do laudo pericial é restrita ao juiz e às partes. Já na auditoria, pode ser divulgado na imprensa. O trabalho de análise do perito pode ser feito com auxiliares, mas a responsabilidade é exclusiva do perito nomeado. Na auditoria, o trabalho é desenvolvido pelo auditor, com o auxílio de gerentes e sócio, sendo que a responsabilidade são dos sócios e gerentes. Ok, Sávia, agradeço a presença de vocês. Rômulo, é com você. A seguir, outros conceitos sobre perícia contábil. Não podemos deixar de falar das classificações da perícia contábil, que podem ser perícia judicial, que é realizada em processos judiciais, quando solicitado pelo juiz devido à necessidade de instrumento confiável, para a decisão acerca de materiais em que não fora tecnicamente preparado. Perícia extrajudicial é realizada fora da esfera judicial e devido à vontade das partes, em que a função do perito é demonstrar a veracidade ou não dos fatos em questão. Perícia arbitral, que deve ser utilizada para resolução de litígios em questões de direitos patrimoniais. Embora não seja feita em juízo, tem valor semelhante, pois as partes litigantes que escolhem as regras para a arbitragem e o árbitro têm a função semelhante à de um juiz. A diferença entre o perito contador e o perito contador assistente. Perito contador é o contador apto. Ele deve comprovar sua habilitação profissional e desempenhar a função de perito. Ele tem que ser nomeado pelo juiz. Perito contador assistente é o contador apto que é nomeado pelas partes. Pelo que foi possível observar, auditoria e perícia contábil eles devem ser desempenhadas exclusivamente por um contador apto e com observância nas normas brasileiras de contabilidade. E devido à auditoria ser uma medida preventiva, ela pode ser utilizada na administração das entidades para evitar perícias futuras. Obrigado pela atenção de todos, boa noite. Uma boa noite e uma boa semana.